certo, né? Ele esteve lá em Tabatinga Norte, só uma vez que eu lembro, mas não participei. Mas tudo bem. A Andréa, vocês se cumprimentaram aí, mas eu quero falar do primeiro livro, O Passe. O cumprimento, você e Andréa. Tem umas 480 citações ou 600 do teu livro, O Passe. Não, Jacó. E você cita, André citou do vinho, e você cita lá no livro Risar da Caminho, Cadeia de União. Vocês complementaram, né? Corrente magnética. Qual a ligação que você faz? Porque se estuda isso na Teosófica e em outras irmandades. E no seu primeiro livro você cita Risar da Caminho, né? É sobre isso, qual a diferença é só do ritual mesmo, porque tanto faz, né? Como ela falou, é do pensamento, né? E aqui a gente faz em Palmeiras também. Na realidade isso era para a Érica vir responder, né? Mas tudo bem. Quando eu escrevi o livro Passa, e obviamente se todos nós progredimos a cada dia, depois de tantos anos, você também não só aprofunda, como às vezes sai da linha, ou o que seja. Mas no livro O Passe, quando eu escrevi, a minha intenção era dizer que simplesmente formar corrente não era como uma bobina, quanto mais elementos, mais carga. Eu quis desconfigurar isso. Busquei, inclusive, uma citação do próprio Allan Kardec, em que ele diz no livro dos médiuns que não é a quantidade de pessoas ou das mãos que vai aumentar o potencial magnético. Então, esse foi o meu norte. Mas como naquela época eu estava vasculhando tudo, porque eu não queria... Naquela época, quem era Jacó? Jacó era coisa nenhuma. Eu já trabalhava e tudo, mas ninguém, em lugar nenhum, me conhecia, a não ser no meu estado e em Pernambuco, que eu ia sempre. Então, eu precisava dar o máximo de referências bibliográficas possíveis. E aí eu trato de assuntos que de hoje em dia eu já nem falo mais, a questão da polaridade, a questão mão esquerda com mão direita, pessoa canhota ou não canhota, essas coisas eu já nem discuto mais. A mesma coisa foi como as correntes. Quando surgiram as correntes magnéticas com a feição de hoje, aí estava se usando as mesmas palavras, mas já para uma outra coisa. Que tudo vai buscar sempre lá para trás. Não existe novidade sobre esse sol, não existe. O que existe são ajustamentos, você põe esse, tira aquele. Tem uma doutrina agora, uma terapia, um processo terapêutico que está sendo muito valorizado no Brasil atualmente, chamado Theta Healing, que quando você vê a essência, no final, tem muito da ciência magnética. Você lê no Deleuze, lê lá, você diz, opa, parece que essa pessoa leu. E aí no fundo você chega à conclusão de que todo mundo lê tudo e todo mundo vai pegando uma parte, tá? Mas eu particularmente, eu não tenho experiência nem vivência para dizer se você pega assim ou se pega assim ou assim, é melhor ou pior. Não sei. Na minha vida pessoal, me é indiferente. Até porque eu não mergulhei no assunto. Que me pediram desde ontem e eu esqueci, né? Eu fiquei comprometido ontem de falar do primeiro curso de magnetismo humano aqui em Portugal, que será feito por Wagner Marx. Wagner Marx é um cara extremamente dedicado, muito dedicado. Tem pouca gente tão dedicada quanto ele a sair divulgando, feito louco. Você pode chamar ele para debaixo da ponte, ele pergunta, tem espaço? Tem, eu vou. Ele não quer saber onde fica a ponte, nem o que passa debaixo dela, ele vai. Então é um cara extremamente entregue a isso. E ele lê muito, ele pesquisa muito, não é pesquisa direta, mas ele pesquisa comparativamente falando, e ele tem uma cabeça, de uma certa forma, muito boa. Só que, às vezes, ele coloca alguns assuntos que aparentemente se conflitam. Mas se lembra quando eu falei aqui na palestra de abertura, eu disse, olha, eu prefiro alguém que esteja dizendo de qualquer maneira do que alguém que está só calado sem dizer nada. Não estou dizendo com isso que Wagner Marx seja uma pessoa que a gente tenha que ficar cheio de receios, não. Agora a gente vai ficar cheio de surpresas, porque ele vai dar umas provocadas malucas. De vez em quando ele vai falar umas coisas que você vai fazer o quê? Opa!
Tudo bem, mas se qualquer coisa vai para ele, pergunta, ele é um cara super acessível, ele é um cara generoso, e ele simplesmente vai dizer o que ele tem. A proposta, pelo que eu li aqui do pessoal, é uma proposta de um curso de 30 horas de formação intensiva. Eu digo assim, eu acho que a melhor referência que a gente tem para dizer de alguma coisa é, se você estivesse aqui, você iria ou não? Eu iria assistir, eu participaria. Agora, cada um vai tirar o que queira, sabe? Eu estou falando tudo isso porque, como no Brasil, Wagner Marques tem os que o amam e tem aqueles que têm restrições a ele, eu seria totalmente indelicado de dizer, olha, não tem nenhum problema, é maravilhoso. Ele tem uma senhora bagagem, ele tem. E é extremamente dedicado. Então, são dois predicados muito bons. Agora, nesse arroubo, às vezes ele mistura um pouco. Então, que bom, vocês participaram do M, vão lá agora para... Opa, isso aqui, dá licença, pergunta para ele. E pede, mas ele está totalmente aberto. Se ele vem para se propor a ensinar como fazer, é isso que ele vem fazer. E o pessoal aqui, principalmente a Helena Amado, coitada, deram para ela vir falar. Ela disse, eu não vou de jeito nenhum, porque eu estou me tremendo só de vir até aqui. Então, eu estou falando aqui em nome da Helena e da equipe. O evento vai ser dia 8, 9 e 10 de junho. E aí ele vai falar aqui sobre, olha o nome, primeiro curso de magnetismo humano. E ele vai trazer na bagagem dele o livro Magnetismo Humano de Jacomelo. Pronto. Então tá igual. Qual é a diferença de magnetismo humano para magnetismo animal? Tem diferença, você é o primeiro, e você aqui já teve tantas vezes. Pois é, mas eu nunca vim fazer curso de magnetismo humano. Eu vim fazer curso de magnetismo. Era assim, ou então de passes, né? De passes eu já fiz vários. Tudo bem. Magnetismo animal, essa expressão, ela vem lá de trás. Inclusive, ela não é uma expressão de Mesmer. A gente tomou como de Mesmer, mas ela é anterior a ela. O Helmut já falava disso, Paracelso já falava de magnetismo animal. Mas isso não era relevante. O porquê do animal da questão é, e animal, tem muita gente, inclusive é engraçado, às vezes a Lu chega no final de um evento, ela diz assim, olha, a pessoa olhou esse livro e disse, eu quero isso aqui porque eu tenho um cachorrinho, aí compra o livro de magnetismo animal para curar o cachorro, e vai ter uma surpresa porque ali dentro não fala nada de cachorro nem de animal, mas é o animal homem, né? Mas a palavra animal, ela vinha mais dentro desse conceito de animal, ânima no sentido humano. Então é o magnetismo humano, mas prevaleceu a expressão animal. Em português, animal tem um sentido muito próprio, muito peculiar. Apesar de que animal em português também se refere ao ser humano, mas a gente nunca faz essa conexão, a não ser que a pessoa conheça espiritismo e magnetismo pelo espiritismo. Fora disso, você vai ler magnetismo animal, toma um susto. E hoje, que na minha visão, inclusive, lá para trás, era para magnetismo animal, era para ter sido traduzido como magnetismo humano. Como não foi, e como no Brasil ainda não tem nenhum livro de magnetismo humano, Jacó escreveu um magnetismo humano. E o humano agora, de fato, de seres humanos. Jacó, qual o local? O local, eu acho que vai ser a Helena quem vai falar, não é, Helena? Bom, mas tem aqui. Helena, você pensou aí? Pensa aí, Helena, que eu vou reproduzir. Vai ser na associação. Não, venha. Dá tempo, quando você chegar aqui, eu ainda estou na ação. Pronto. Esta é a Helena. Boa noite a todos. Boa noite. O local vai ser na Associação de Pais da Senhora da Hora, Matosinhos. Fica relativamente próximo do Norte Shopping. A beira dos Correios? Sim, é no cruzamento dos Correios. Tem-se os horários? Os horários vai começar às 9 da manhã, vai ter uma interrupção à meia hora da tarde, depois volta a reiniciar às 2 da tarde, termina às 18h30 e à noite vamos ter tratamento para quem quiser levar amigos, familiares, para poderem já testar nas suas primeiras cobaias. Já agora pode saber o preço?
Agora pode subir o preço. Vai ter taxa de inscrição de quanto? Não. O valor total do curso na ficha de inscrição está a 180 euros por os 3 dias, mas quem quiser daqui do MME fica a 150 euros os 3 dias. A ficha de inscrição nós deixamos aí os flyers, mas também temos o Facebook, que é o portal do magnetismo humano. Já está. Ok? Obrigada. Como a gente compreender os sinais quando alguém sai do passe e a gente pergunta como se sentiu durante os passes e como se sentiu alguma reação física. Como a gente escrever com mais precisão sobre isso se a gente não está estudando profundamente a anatomia humana e a fisiologia? Olha, vou começar dando a resposta. Acredito que a melhor forma para quem está fazendo essa entrevista é anotar exatamente tudo o que a pessoa disser, da forma como ela disser, né? Colocar um campo de observação e colocar também a sua percepção de como viu aquela pessoa, porque às vezes a pessoa te diz assim, eu estou muito bem, mas ela está tremendo, né? Então, acho que também entra a nossa percepção sobre isso, tá? Perfeito. Eu antes de magnetizar, eu fui entrevistadora, né? Eu não tinha entrevistadora logo no início, né? Então, eu primeiro fazia as entrevistas, depois ia para a sala de magnetização, magnetizava. E eu percebia. E nisso, tendo um pouco de uma facilidade desse entendimento da anatomia, era muito mais fácil. Mas a observação é essencial. Ter tudo o ouvido de ouvir, né? Porque às vezes a gente está de frente à pessoa, mas não está observando, está só com cabeça baixa escrevendo aqui, ó. Então a gente olha também, escreve, observa o tom da voz, isso que ela está falando, está tremendo. É um conjunto de tudo para poder a gente saber. E lá depois, naquela ficha do magnetizador, observar quem foi o magnetizador, o que ele fez também, o que pode fazer, modificar, porque essas duas fichas são importantíssimas para poder avaliar. Só um comentário acrescentando a isso, é que nós enfrentamos ainda uma grande dificuldade em que as pessoas manifestem aquilo que sentem. Porque, regra geral, as pessoas estão tão acostumadas a entrar mudas e sair caladas que raramente elas ousam dizer, né, alguma coisa que não seja, está tudo bem. Tá? Então, antes de fazer a observação posterior, nós sempre dizemos para a pessoa, fale, diga. Tá? Porque nós precisamos dessa interação para fazermos o melhor. Tá? Porque senão fica aquela coisa cultural. Nós, magnetizadores espíritas, enfrentamos uma barreira cultural. É essa barreira que se criou com a questão de que foi posto o magnetismo. Aliás, eu não sei como, mas não se lê quantas vezes Kardec refere sobre magnetismo em suas obras, a gente não lê. A gente lê a palavra, mas não faz o entendimento do que ela é, então passa por cima. E nesse passar por cima, nós jogamos fora a principal ferramenta da prática espírita, que é a minha posição pessoal com relação ao magnetismo. O magnetismo, para mim, na minha concepção, é a principal ferramenta da prática espírita. Ele é a ferramenta para o atendimento ao outro, ele é a ferramenta para a educação da mediunidade, ele é a ferramenta para a intervenção nos trabalhos mediúnicos, então ele é a ferramenta. Então seria como que, né, se eu fosse uma trabalhadora, vou usar um exemplo que eu sou, né, eu sou cozinheira amadora, se eu fosse cozinhar sem panelas, e sem facas, sem os instrumentos, e é isso o que se tem visto no meio espírita com relação ao magnetismo.
Tá? Nós estamos fazendo as coisas sem ter a ferramenta. Então, não fica bem feito. Por isso, por tantos anos, e estou falando com relação ao Brasil, desconheço qual é a realidade aqui em Portugal, não sei se difere muito, acho que não, pelo que eu estou vendo nas expressões dos amigos aqui. Então, o que acontece? As pessoas entram, lembra que eu falei no início de manhã, que eu me sentia muito mal trabalhando com o passe, não com o magnetismo, dando passe. Eu me sentia muito mal porque as pessoas chegavam e eu ficava pensando, o que ela veio fazer aqui? Por que ela está aqui? O que ela busca? Como é que eu posso ajudar? Se ela não fala e eu também não posso falar. Então, gente, magnetizador não é múmia. Magnetizador fala, magnetizador conversa, magnetizador se movimenta. Por isso também eu perguntei para o Vitor se não havia nenhuma forma de fazer a senhora estender a perna. Ele explicou que não era possível pela situação física dela. Mas muitas vezes eu observo que as pessoas não têm essa flexibilidade de estar um lado do outro. Há uma certa rigidez. E aí existe o retorno, que a outra pessoa com quem eu interajo tem essa mesma barreira. Então ela está habituada a ir aliás, eu já falei isso em vários lugares, em vários M's, né? A Sociedade de Vida, escrevi no livro que o Jacó vai publicar, no artigo, no capítulo que me coube. As pessoas diziam que a Sociedade de Vida era outra coisa. Não era uma sociedade espírita. E muitas pessoas ainda me perguntam ainda hoje como é que é. É uma sociedade espírita. Tem todos os trabalhos, com a devida ferramenta. Então, o que acontece? Existe essa cultura de entrar mudo e sair calado. E no magnetismo nós temos essa barreira cultural a vencer, de fazer com que as pessoas tenham essa interação fundamental, de dizerem o que estão sentindo, como se sentiram durante o passe, depois do passe, que não fique naquela coisa, eu vim aqui, eu recebi esse atendimento gratuito, então eu tenho que, por educação, dizer que está tudo bem. Tá? Então, nós precisamos trabalhar isso antes da pessoa começar o tratamento, de dizer para ela que a participação dela é importante, sim.